Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que nos encontramos aqui para nos reunirmos mais uma vez em nome de Jesus, né? Ele que disse, onde dois ou mais em seu nome se reunissem, ele também ali estaria. Então, cá estamos, rogando a ele que esteja conosco, né? Então, na noite de hoje, o palestrante é o nosso irmão Jair Souza, nosso irmão trabalhador aqui da nossa casa, e ele vai falar para nós o que estamos fazendo aqui. Com certeza, podemos refletir bastante através deste tema. Então, vou só dizer aqui o palestrante da próxima semana, né? Que é o Leandro Cunha, trabalhador da Casa em Busca da Verdade de Novo Hamburgo, e o tema que ele vai trazer para nós é conhecimento de si mesmo. E também dizer para vocês que sábado temos um brechó que inicia às 9 horas e vai até às 12. Não é muito tempo, mas o trabalho que ele dá é o mesmo. Então, a gente espera a colaboração de todos, porque com o brechó a gente pode levar as roupas para as pessoas, aquelas que elas realmente precisam, por um custo bem pequeno, e é o que nos ajuda a manter as nossas despesas aqui de aluguel, água, luz, e nos ajudar a manter a nossa casa com as portas abertas, né? Então, os demais anúncios vocês todos já conhecem, né? Que é a felicitação das águas, o passe, o atendimento fraterno, os livros. Então, a gente não precisa ficar repetindo sempre para não ficar tão cansativo. Então, vamos fazer uma prece, né? Levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, ao nosso mentor espírito, o Dr. Bezerra de Menezes, e vamos respirando fundo, vamos serenar os nossos corações, vamos permitir que eles possam se abrir para receber a bênção da mensagem da noite de hoje. E que possamos, ao sair daqui, sairmos melhores do que aqui chegamos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare a todos. E ampare também o nosso irmão, que se propôs, com todo o esforço, com todo o trabalho que ele tem na sua caminhada de evolução também, preparar um tema para nós hoje de noite. Que possamos vibrar positivo para que juntos possamos também auxiliá-lo, para que ele possa transmitir a todos nós a mensagem que ele carinhosamente nos preparou. Que Deus possa abençoar-nos a todos, abençoar a nossa casa, e abençoar a todos aqueles nossos irmãos que, de uma forma ou de outra, já passaram por aqui e hoje não estão conosco. Mas onde quer que eles se encontrem, que Deus leve a cada um o nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão pelo tempo que eles aqui tiveram conosco. Que possam estar com saúde, seguindo a sua jornada também. E aqueles que já retornaram para o mundo espiritual, que vibrem positivo para todos nós também, neste momento que tanto estamos necessitando. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão, desejando a ele uma boa palestra. E que Deus nos abençoe. Assim seja. Boa noite a todos. Não sou palestrante, né? Porque o palestrante ele já tem bem mais instrução. Mas, dentro do conhecimento que já tenho, quando me convidaram para falar de algum tema, fazer uma reflexão, me veio, né,
aquela pergunta que eu acho que todos nós já nos fizemos. O que estamos fazendo aqui? Ou o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que a maioria de nós já fez essa pergunta para nós mesmos. Para uns, talvez está aqui no planeta Terra para tirar umas férias. Outros pensam, eu só estou aqui para trabalhar. Outros, para andar nas redes sociais, né? E tantas outras questões que a gente poderia enumerar, né? De que cada um tem uma ideia do que está fazendo aqui no planeta Terra. Mas realmente será o que nós estamos fazendo aqui? A doutrina espírita, ela nos diz o seguinte, ela nos fala que estamos aqui para evoluir. Mas evoluir como? Sabemos que somos espíritos evolutivos, que estamos aqui para reparar os nossos erros do passado e nos melhorarmos. Mas vamos ver o que o Evangelho nos diz. O Evangelho, capítulo 17, item 10, que fala do homem no mundo, ele nos diz o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que se deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sedes felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias em que o aproximam de sua herança. Então,
esses 3 primeiros parágrafos do Evangelho, nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. O que seria esse espírito de piedade? Como a gente sempre comenta em praticamente todas as palestras da verdadeira caridade, de sermos caridosos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com nossos vizinhos, com os nossos inimigos e assim por diante, né? Para que assim a gente consiga a limpar o nosso coração, a nos melhorarmos, para que, como diz ali, purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a que vos chamais. Então, se queremos o auxílio, como sempre nas nossas orações a gente pede ajuda, temos nós que estarmos com o coração limpo, para que assim eles possam colocar a semente, para que encontre no nosso coração onde que ele possa germinar aquele pensamento bom, né? Que não demorais os pensamentos mundanos. Que tipo de pensamento a gente está tendo? Que tipo de atitudes a gente tem dentro de nós? Os nossos comportamentos como são? Diz ali que somos condenados a viver nessa sociedade. Estamos condenados a viver aqui na Terra. Então, temos que, como vamos dizer assim, seguir o que essa sociedade vive, né? A sociedade no seu tempo. Fostes chamados, né? Não creais, todavia que em vós exortando sem cessar a prece e a vocação mental, nós vos exortamos de viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade. Então, devemos cumprir com as leis da sociedade. Aonde que estamos, devemos viver como tal, praticando a lei de amor, de justiça e de caridade para com os nossos irmãos, com os nossos inimigos e nossos familiares. Será que estamos vivendo assim? Ou tentando ter uma vida melhor? Como eu estou vivendo no ambiente que estou, no meu ambiente de trabalho? Eu sou uma pessoa que tenta ajudar ou tento atrapalhar? Dentro da comunidade que eu vivo, eu auxilio aquelas pessoas necessitadas que vêm a mim buscar uma ajuda, ou só sei ver os erros e não ajudo em nada? No nosso ambiente familiar, dentro da nossa casa, como que nós somos? Como pai, como mãe, como filho, como que eu estou vivendo? Tenho
a mesma postura na rua que eu tenho dentro de casa? Ou na rua eu sou uma pessoa onde todos pensam que eu sou uma pessoa maravilhosa, a melhor pessoa do mundo, e a hora que eu entro para dentro de casa eu sou aquela pessoa autoritária, e quem manda é eu? Como que eu estou agindo? Sempre fica essa pergunta, né, para a gente ver o que eu estou fazendo aqui. Como eu estou com o meu rancor? Eu estou me trabalhando para diminuir os rancores que eu carrego dentro de mim? O ódio, a ambição, a ganância e o orgulho, preparando aquela terra, limpando o meu coração para que aquela semente divina possa brotar dentro de mim? Será que eu tenho feito esse trabalho? Será que eu tenho tentado me melhorar? Ou será que eu estou aqui na Terra só por viver? Quantas vezes ambicionamos algo que outras pessoas têm e nos corroemos por dentro, querendo ter um igual ou melhor? A sociedade hoje, a gente vê que é tudo, como é que eu posso colocar? Anda tudo muito rápido. A gente sempre quer ter o melhor. Se, né, a gente vê uma pessoa com um celular bom, a gente quer ter um igual ou melhor, mesmo que aquilo não nos é necessário. A gente vê uma pessoa com uma roupa boa, a gente quer ter igual ou melhor. Calçados, móveis, porque a gente quer que quando alguém chegue em nossa casa, a gente quer que aquela pessoa admire aquilo que a gente tem, aquelas coisas bonitas que a gente tem dentro de casa. Né? E muitas vezes a gente se sacrifica para ter aquilo ali, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante da nossa vida, a gente mostrar para a sociedade, né, que a gente tem, que a gente quer impressionar as outras pessoas. E acaba muitas vezes esquecendo do nosso lugar, da nossa posição. Muitas vezes nos endividamos para mostrar para a sociedade que nós temos, e na real é uma coisa que não temos. Né? E isso acaba nos atormentando, nos criando preocupações, e essas preocupações acabam nos adoecendo, nos trazendo doenças para dentro de nós. Por quê? Porque a gente quis mostrar para a sociedade, a gente se preocupa mais em mostrar para a sociedade do que pensar em nós e pensar no que realmente a gente está fazendo aqui. Que a gente veio para evoluir, para fazer o bem, para trabalhar os nossos defeitos, né? E a gente acaba criando outra visão, tentando mostrar para a sociedade. E não, acabamos não evoluindo em nada.
Outra questão que a gente sempre tem que trabalhar é o nosso orgulho. Por que trabalhar o nosso orgulho? Porque isso é o que mais nos prejudica de nós evoluirmos. É uma das coisas que mais nos cria problema. Quantas vezes passamos por dolorosos tormentos apenas por causa de nosso orgulho? Quantos prejuízos acumulamos por não querer, muitas vezes, abrir mão de alguma coisa ou de admitir que estamos errados? Já falamos ou ouvimos falar o seguinte: eu gasto tudo que tenho, mas com o que é meu, ninguém fica. Já escutaram isso? Olha o orgulho. Eu posso ficar sem nada, mas não dou nada para ninguém. Aí, só pelo fato de não querer abrir mão de algo que nós temos, acabamos gastando muitas vezes fortunas, nos perturbando os montes, só por causa do nosso orgulho, coisas que muitas vezes podemos resolver com poucas palavras. Conta-se uma história de dois fazendeiros. Um extremante de terra tinha uma cerca. E um botou na cabeça que a cerca estava 2 palmos para dentro da terra dele. E o outro disse que não. Foram para a justiça, e aquilo ia enrolando, e passando o tempo, passando os anos, e eles sabiam aquela briga ferrenha por causa daqueles 2 palmos de terra. Um dia, um dos fazendeiros vendeu a terra dele para um outro senhor. E aquele cara comprou a terra e foi morar lá. E aquele que dizia que a cerca estava 2 palmos para dentro da terra dele foi lá e disse assim: olha, você comprou a terra? Comprei. Mas tu sabe que essa cerca está 2 palmos para dentro da minha terra. Sabe desse problema que está na justiça? Assim, sei desse problema. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? O senhor disse que está 2 palmos para dentro da sua terra, certo? Tá. Então o senhor vai pegar esses 2 palmos, você vai puxar para cá, e mais 3 para cá. Volta esses 2 palmos e pega mais 3 palmos para cá. Mas você vai deixar eu puxar cerca 3 palmos para dentro da sua terra? Vou. Assim a gente termina com a briga. O senhor puxa a cerca 3 palmos para o lado de cá. Ele parou e pensou e disse assim: não, então quem sabe vamos deixar a cerca no lugar que está. Quantas vezes a gente fica se perturbando, por uma coisa que pode se resolver com facilidade. Então, isso é o que a gente acaba fazendo com nós mesmos e acaba não evoluindo. A gente acaba ficando estagnado naquilo que a gente poderia caminhar e acaba ficando parado. Em outras vezes, o nosso orgulho é tão grande que nós não conseguimos nos livrar dele. Ou, às vezes, não nos esforçamos para nos livrar dele e acabar nos melhorando. Então, o que acontece? É outra pequena historinha, que também a gente, muitas vezes, costuma até fazer isso.
Uma vez, também disse que tinha 2 compadres, e a vida, ela sempre nos dá as oportunidades necessárias para que a gente resolva o nosso problema. Ela nos coloca sempre oportunidades em nossa frente para que a gente veja e a gente consiga seguir em frente. Só que a gente acaba trancado naquilo pelos nossos próprios erros. Uma vez, né, tinha 2 compadres. E um dia eles estavam indo, os dois, eles eram muito amigos, estavam indo na rua, e naquilo veio um gato e correu e pulou por cima de uma cerca. E daí um disse assim, nossa, você viu como aquele gato foi ligeiro e pulou por cima daquela cerca, nem encostou na cerca? O outro disse, não, ele encostou. Não, ele não encostou. E ficou, encostou. Acabaram brigando, se intrigando, né, por causa da história do gato. E o tempo foi, passou muito tempo, e os dois não se conversavam mais, eles que eram muito amigos. E um dia estavam eles num bar, tomando um gole, e todos os outros foram indo embora e ficou só os dois lá. Daí não tinha mais com quem conversar, não pegou e puxou conversa mais com o pai. Já faz tanto tempo que a gente não conversa mais, e a gente quer ter um amigo, se dava tão bem, somos compadres. Eu nem me lembro mais do que foi que a gente acabou brigando. Por que a gente se desentendeu? Eu disse, pois é, cara, também já, o tempo passou, tem um tempo que faz que eu também já nem lembro mais do que realmente foi o que aconteceu. E a gente ficou assim. E daí foi conversa, e o outro pegou e disse, agora eu me lembrei. Foi por causa da história do gato que pulou a cerca e não encostou. Não, ele encostou. Não, ele não encostou. Ele encostou, brigaram de novo. Né? E assim a gente faz muitas vezes, a gente fica que aquilo ali até esquece. Né? Mas no momento que tu lembra, tu fica ali. Né? Eu estou cedo. É assim, não é? E assim a vida do cara vai andando, né? E a gente vai acabando perdendo nosso tempo, né? Com isso. Outra coisa que nos atormenta muito é a ganância. Quantas vezes nós nos martirizamos querendo acumular bens, trabalhando incansavelmente muitas vezes, nos privando de viver para acumular, para ostentar as melhores coisas, para ter as coisas mais bonitas. A gente muitas vezes deixa de passear com a família, deixa de viver, deixa de viajar, deixa de comer para acumular bens, para mostrar para a sociedade, para dizer que temos isso e mais aquilo. E o Evangelho, ele nos diz o seguinte sobre isso. Então, será que vale a pena a gente acumular tanta coisa? Vamos ver aqui, capítulo 16, item 9. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real, que possui ele, pois nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, da inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva.
o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis do país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam que não seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela servir. Então, não vamos estar aqui para acumular bens, fazer acúmulos. Precisamos ter o necessário, mas não para ostentar, para adquirir fortunas, muitas vezes trapaceando ou nos matando para adquirir algo que possa ainda nos fazer mal. Mas daí eu pergunto assim, tá? Então, eu não posso levar nada. O que então eu faço? Eu preciso ter um coração puro. Eu preciso elevar o meu pensamento a Deus, como diz ali, lá no começo. Vamos ver aqui. Preparai. Um homem, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que vos reúnem aos olhos do Senhor, e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai os vossos corações e não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar para adquirir fortunas, acumular bens, não me vale a pena. Eu vou me isolar e vou me manter em oração. Assim, então eu vou ter meu coração mais puro e vou ser, bem querido de Deus. Ainda vamos procurar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 657, onde que ele nos fala da vida contemplativa, da vida em oração. A idade vai chegando, a vista vai encurtando, Diz o seguinte: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Os Espíritos respondem: não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem
Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal, inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então não adianta nós querermos ficar só em oração. Mais adiante na questão 769, que fala do isolamento, né, da gente ficar isolado, Kardec pergunta aos espíritos assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Se me causa satisfação eu viver sozinho, isolado, isso teria algum problema? E os espíritos respondem: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-se ter isso aprovação? Não pode guardar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Temos que ser útil, né? Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-lhes aquele que a busca uma privação penosa, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no troco, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, o que acontece? Para evoluirmos, né, sempre nos deixam bem claro que temos que praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas, já para encerrar, vamos ler o resto do evangelho que eu comecei, a instrução dos Espíritos, o homem no mundo. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e eloquumbre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu esta vida. Basta quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção, para ser bem-sucedido, seja sua bênção, para a obra terminada,
O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente dos mais poderosos meios de perfeição, tendo que pensar senão em si, sua vida e a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que o amam santamente. Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Então, temos que viver na sociedade que estamos, mas não precisamos fazer tudo o que eles fazem. Temos que ter a consciência do que podemos fazer. Se nos é cabível fazer. Não porque os outros têm que eu preciso ter. Não porque os outros fazem que eu preciso fazer. Devemos, sim, nos espelhar nas atitudes boas e também ver as más para que isso nós também não nos fizemos. Né? E às vezes a gente pensa assim que a gente não possa fazer nada, a gente quase não tem nada. Tem uma linda frase de Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte: faça o melhor que puder com aquilo que você tem, para quando você tiver mais, poder fazer melhor ainda. Muito obrigado. Obrigada, Jaime. Então, que sirva para a nossa reflexão a mensagem que Jesus trouxe. E vamos começar a fazer uma revisão da nossa mala. O que realmente a gente está colocando na nossa mala para quando a gente retornar para a paz espiritual, né? Isso é que vai contar. Estamos colocando a melhora das nossas virtudes, corrigindo as nossas imperfeições. Estamos botando o amor dentro dessa nossa mala, que vimos ele ler ali, que vamos voltar daqui da mesma forma que chegamos, né? Sem nada, nada de material. Chegamos nuzinhos, e se ninguém quiser colocar uma roupa em nós, quando enterrar o nosso corpo, ele vai também da mesma forma, quando não vai ser cremado, né? Então, espiritualmente, vamos retornar para o mundo espiritual da mesma maneira que chegamos. A única coisa que nós precisamos levar na nossa mala é a nossa melhora individual, né? Estamos aqui para realmente passar por muitas dificuldades, todos nós sabemos disso, que ninguém está aqui só para fazer festa, lê do engano de quem imaginar isso, né?
estamos aqui a trancos e barrancos, passando trabalho todos os dias, mas graças a Deus são essas oportunidades difíceis que nos botam para ver o que realmente precisamos fazer para nos melhorar, né? Então, vamos nos esforçar para botar as coisas boas na nossa mala, aquelas que nem vão pesar para a gente levar ela, né? Já que ela é invisível mesmo. Vamos colocar as boas virtudes, as boas atitudes, né? E tendo como lema não fazer para os outros aquilo que não queremos para nós, que é a coisa mais simples que tem e a menos seguida, né? Porque se eu pensar que o que eu estou fazendo para o Senhor neste momento, eu aceitaria que fizesse para mim, eu posso fazer. Agora, se eu me colocar no seu lugar e pensar, eu não gostaria que eu fizesse isso, eu já não faço. Então é simples. Esse roteiro é simples de ser seguido. É só a gente se colocar no lugar do outro. E é o que a humanidade, né, principalmente os brasileiros da atualidade, não estão sabendo fazer. Mas somos pequenos e somos poucos, mas podemos fazer a nossa parte. Então, vamos nos colocar sempre no lugar do outro antes de soltar os cachorros que a gente tem guardados dentro de nós, né? Que às vezes é melhor a gente semear o amor, com certeza, às vezes não, sempre é melhor a gente semear o amor, o perdão, a justiça, para que isso possa melhorar a nossa existência, né? Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. E vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer aos benfeitores que nos assistem, ao doutor Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da nossa casa, pela sua venerável bondade de nos amparar. E a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Que eles possam continuar conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando, para que possamos, unidos, buscarmos sempre nos esclarecer um pouco mais, porque sabemos também que a única coisa que ninguém nos tira é o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento. Depois que nós adquirirmos, ninguém pode nos tirar. Então vamos nos esforçar por conhecermos a nós mesmos, nos melhorar e nos corrigir. Jesus está à nossa disposição e o seu Evangelho está aí também para ser seguido como o melhor e o único manual para as nossas vidas. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, que os nossos irmãos possam sair daqui todos abençoados, com os corações elevados, com a sua fé renovada, e que possamos seguir em frente, semeando o amor, e que as bênçãos de Deus possam seguir com todos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.